Então, nosso terceiro dia aqui da live de 21 dias, e o tema de hoje é: o problema não é o que aconteceu, é o que se repetiu, ok? Nós estamos tratando a questão dos níveis de mentalidade que nós temos, e hoje a passagem bíblica que nós vamos usar, a base bíblica é Juízes capítulo 2, versículo 10. Juízes 2, versículo 10. Diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que havia feito por Israel. Então, olha só, em Juízes, nós vemos aí uma geração que não conhecia a Deus e nem sabia do que o Senhor tinha feito por Israel, né? Havia feito por ele. Então você e eu, muitas vezes, não estamos presos no passado. Nós, muitas vezes, estamos presos em um padrão que nunca foi confrontado, né, por outra pessoa e por nós mesmos também. O que nos trava hoje, o que nos paralisa hoje, não é o trauma que nós vivemos, ou o trauma que você viveu, é a repetição que nós acabamos por normalizar na nossa vida. Existem coisas que nós vamos deixando normalizar em nós. Tem gente que acaba dizendo: isso já aconteceu comigo. Já é o famoso déjà vu, né? E você olha para aquilo e você: não, isso já aconteceu, isso aconteceu comigo, né? Mas o que o céu diz? O céu diz: isso voltou a acontecer porque, na verdade, nunca foi tratado. Existem coisas que voltam a acontecer na nossa vida porque, de verdade, não houve tratamento. No profundo, na realidade, não houve tratamento, né? E se você acha que o problema é o que aconteceu uma vez, você ainda não entendeu porque isso está acontecendo de novo, né? Se isso está acontecendo de novo é porque você ainda não entendeu. Então, antes da gente continuar, eu quero que fique, essa live possa ser aí, em nome de Jesus, disruptiva, né? E alcançar mais pessoas. Fique comigo até o final, porque aqui a gente vai transformar, no dia de hoje vai transformar a nossa mente. Mas não esquece aí, já deixa um like, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí também, né, do canal, para você receber as mensagens e estar sempre inteirado no assunto aí. Então, isso ajuda com que essa mensagem venha alcançar pessoas que estão presas em ciclos e ainda não sabem que é algo que está condicionado, né? E já escreve aí no chat também, com muita sinceridade: hoje eu vou identificar padrões. Escreve aí: hoje eu vou identificar padrões. Existem padrões que serão identificados, né? Então escreve aí: hoje eu vou identificar padrões na minha vida. Então, bora para o texto de Juízes, porque eu sei que Deus vai falar com você grandemente, fortemente, né? E vai mudar algumas chaves aí na sua vida, né? Juízes 2:10. Um dos textos mais assustadores da Bíblia, né? Não porque fala de pecado explícito, não por isso, mas porque fala de esquecimento espiritual, exatamente. Então o texto não diz que Deus parou de agir,
né? Deus não parou de agir. O texto diz que a consciência não foi transferida. E olha que forte isso, né? Então, tudo que nós estamos recebendo aqui, nós precisamos transferir. E mais do que isso, há uma consciência que foi transferida para nós. Então, o texto diz que a consciência não foi transferida, né? A palavra não foi transferida, a palavra não foi mudada, né? Foi passada adiante, né? Então, uma geração experimentou milagres, a outra geração herdou apenas as histórias, ficou só nas histórias. E quando as experiências não viram consciência, elas morrem na geração que viveu. Elas vão morrendo na geração que viveu. E isso é muito sério. Muito sério, desculpa. Isso é muito sério. Porque quando a experiência vivida morre, né, na geração, com a geração que viveu, quer dizer, a palavra não cumpriu o papel a qual foi o imperativo de Jesus para nós, né? Foi a missão dada por Jesus para que nós cumpríssemos e de pregar o evangelho, né? Então, assim, nós podemos frequentar ambientes espirituais corretos e ainda assim a gente pode estar reproduzindo padrões errados, mesmo estando em ambientes. E por que muitas vezes pessoas saem do ambiente? Porque ela está querendo colocar padrões que ela aprendeu. Então, você pode ter pais cheios de fé, filhos cheios, mais filhos cheios de confusão, né? Você pode ter uma igreja viva, mas pode ser uma geração emocionalmente morta. Então, assim, tem pessoas que saem do nosso meio porque ela quer repetir esses padrões e o ambiente não aceita aqueles padrões. E ela acaba saindo porque não se encaixa. Mas a questão é não sair. E não é ausência de Deus. É uma falha de transferência de entendimento. Transferência de entendimento. Nós repetimos padrões errados, né? Então, já aproveita aí em nome de Jesus, escreve aí no chat, escreve aí agora no chat. Se isso faz sentido para você, escreve aí. Consciência precisa ser transferida. Consciência precisa ser transferida. Escreve aí. Meu Deus, que sono é esse? Consciência precisa ser transferida. Então deixa eu te falar sobre padrões, ciclos e prisões, né? Vamos falar sobre padrões, ciclos e prisões. Padrões não tratados, eles vão virar ciclos. Ciclos não tratados viram prisões. Já viu pessoas que não param em emprego nenhum? Que ela tem um padrão estabelecido para ela. Então, todo lugar que ela entra, ela quer imprimir o padrão. Só que aquele padrão não cabe naquele lugar. E ela não quer mudar. O que ela faz? Ela sai. Né? Por quê? Porque ciclos viram prisões. Então, padrões não tratados, eles vão virar ciclos. E ciclos vão virar prisões. E essas prisões vão manter a pessoa encarcerada naquilo. E ela não consegue avançar. Isso tudo na mente. As prisões espirituais não começam com correntes, né, propriamente dito. Começam com repetições sutis. Repetições que vai virando padrão. Então, você troca de cenário, mas reage igual. Já viu pessoas que mudaram de país, mas está reagindo igual? Trocou só o cenário, mas está na mesma dificuldade, ou às vezes pior. Então, a troca de fase
troca até de fase, mas se sente igual. Troca de promessa, mas responde igual. Repete padrões, porque ela não tem consciência do que ela está repetindo, ela virou automático. Lembra que nós falamos do automático lá atrás? Então aí você acha que o problema é o ambiente, acha que o problema é as pessoas, acha que o problema é as pessoas que não entendem, mas o problema é o piloto automático interno que está querendo reproduzir padrões o tempo inteiro da mesma forma. E aí a gente vê, tem gente que ora pedindo mudança externa. Meu Deus, está esperando responsabilidade interna, mas ela fica orando, pedindo mudança externa. Senhor, muda o meu marido, muda o meu filho, muda o meu patrão, muda o meu pastor, muda o meu líder, né? Não, Deus está pedindo responsabilidade interna. Deus não vai quebrar ciclos que você insiste em justificar. Justifica ciclos o tempo inteiro. Mas eu estou nisso aqui por causa de fulano. Estou nisso aqui porque me traíram. Estou nisso aqui porque me passaram a perna, né? Então, enquanto você disser, eu sou assim mesmo, você nunca vai dizer, isso precisa ser curado. Enquanto você não reconhece. Quem tava no culto aqui que eu preguei falando que o maior problema do ser humano, né, é o orgulho. O orgulho, o que é humildade? É você reconhecer o erro. A maior dificuldade do ser humano é reconhecer o seu próprio erro, por causa do orgulho, né? Então escreve no chat aí, com coragem. Eu paro de justificar padrões. Escreve aí. Eu vou parar de justificar padrões. Hoje eu paro de justificar padrões. Escreve. Hoje eu paro de justificar padrões. Em nome de Jesus. Agora, existe uma revelação que muita gente evita, né? Na palavra do Senhor. É uma revelação que muita gente evita. O problema não foi o que aconteceu, né? Foi o que nunca foi curado. Estou parando aqui para você refletir um pouco. Então, o problema é o que nunca foi curado, né? O trauma ignorado, ele vira uma linguagem, vai virando uma linguagem. Dor não tratada, ela vira identidade. Ela vira identidade. Feridas abertas viram filtros emocionais. Toda ferida aberta vira um filtro, porque você vai olhar a partir da sua ferida e não a partir da realidade. Então, você começa a decidir a vida com base no filtro daquela ferida e não a partir da fé. Você olha com base na sua dor, com base nas suas experiências, com base, sabe, nos seus padrões, né? Não é com base na fé, mas é com base a partir da defesa. Você cria um escudo de defesa. Tem gente que chama de discernimento isso. É medo não curado. Já viu pessoa que vem falar, tô querendo fazer um negócio aqui de roupa tal, cara. Ih, rapaz, opa, não dá certo não. Ih, rapaz, tô querendo trabalhar com pneu. Pneu, você tá maluco, tal. Tem gente que chama isso de maturidade. Mas sabe qual que é o nome disso? Frustração acumulada. Frustração acumulada. Principalmente nós pastores, eu como pastor, quando vou aconselhar alguém vem me pedir conselho, eu tomo muito cuidado para não imprimir com base nas minhas experiências, mas com base na palavra de Deus. Por quê? Porque tem gente que chama essa dor, esse trauma, de prudência, né? É um trauma que está governando as decisões da pessoa. Tudo que ela vai fazer, ela tem um trauma. Então ela, né?
E Juízes aqui não fala de idolatria primeiro, não está falando de idolatria. Quando a gente lê aqui Juízes, que nós acabamos de ler, fala de desconhecimento. Olha que forte isso. Desconhecimento. Nossa, meu microfone estava aqui embaixo, mas agora acho que foi. Porque quando você não conhece o Senhor de verdade, você cria substitutos, né? Você vai criando substitutos, né? E você substitui intimidade por hábito, você substitui presença por rotina, você vai substituindo. Substitui obediência por discurso, né? Só um discurso, né? É maravilhoso, não, é isso, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Então, substitui, quando a gente não conhece, né? Não conhece o Senhor de verdade, nós substituímos as coisas. E o que acontece quando a gente substitui? Obediência por discurso, presença por rotina, o ciclo se repete. Aí o ciclo vai se repetindo, sabe por quê? Porque você vai substituindo intimidade por hábito, por rotina, por discurso, aí o ciclo vai se repetindo. Então esses 21 dias aqui serão uma interrupção do que está se repetindo. Esses 21 dias não são 21 dias para te motivar, são para interromper, são para causar uma interrupção. Interromper o que, pastor? Interromper padrões. Quais padrões? Emocionais. Interromper reações automáticas, ok? Interromper ciclos familiares que você herdou, que não precisam perpetuar, não tem que perpetuar na sua vida, em nome de Jesus, não tem que perpetuar, amém? Por quê? Porque o que não é confrontado é inevitavelmente repetido. O que não é confrontado é inevitavelmente repetido, né? E o que é repetido se torna mestre da sua vida. Então, olha só. O que não é confrontado é inevitavelmente repetido. E o que é repetido se torna o seu mestre. Se torna o seu mestre. Para refletir comigo em nome de Jesus. Vamos quebrar padrões. Vamos quebrar padrões. Né? Deixa eu te dizer algo com muita clareza espiritual. Eu gosto de clarificar as coisas, porque eu gosto de entender para poder fazer, né? Então, por quê? Porque aquilo que você não domina vai te dominar. Não tem como. Se você não domina, vai te dominar. E Deus não quer só te livrar do erro. Ele quer te livrar da repetição. Essa repetição do erro. A gente deveria repetir os acertos, né? E às vezes os acertos a gente acaba não repetindo. Vou te dar um exemplo. Às vezes você ia na academia e parou, não consegue repetir, né? Então assim, ó, escreve no chat aí agora, em nome de Jesus, escreve assim no chat, ó. Eu não repito que Deus quer curar. Fala, eu não repito o que Deus quer curar. Escreve aí. Eu não repito o que Deus quer curar. Não repito. Ok? Não repito o que Deus quer curar. Porque a consciência retomada, a consciência trazida, a consciência que é colocada no lugar, ela gera responsabilidade. Então, enquanto você tratar padrão como personalidade, e aqui é muito forte, gente, você vai continuar refém.
Se você tratar os padrões que você está repetindo como sendo a sua responsabilidade, o que vai acontecer? Vai continuar refém desses padrões. Ah, não, está repetindo porque eu sou assim, é a minha responsabilidade. Mas o dia que você disser, né, o dia que você resolver se posicionar e dizer isso não é quem eu sou, é algo que eu aprendi, e Deus vai curar isso na minha vida. Começa a curar agora, a cura vai começar em você. E isso não é quem eu sou. Eu procuro sempre lembrar minhas filhas, quem você é. Quem você é, tem que lembrar quem é. Por quê? Porque tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Tudo que foi repetido pode ser interrompido. E Deus está te dando discernimento hoje para que seja interrompido os ciclos ruins da sua vida, em nome de Jesus. Tudo que foi normalizado aí pode e deve ser confrontado pela verdade. Pode e deve ser confrontado pela verdade. E a verdade, ela nunca te acusa. Às vezes a pessoa pensa que é a verdade, quer me acusar. Não. E às vezes, para sustentar uma mentira, a pessoa ainda mente mais uma vez, né? Você está querendo me confrontar? Não. A verdade te liberta. A verdade quebra as cadeias, quebra as correntes, a verdade liberta. Fique em paz, meu irmão. Verdade. Então, eu quero que você faça uma declaração comigo hoje. Uma declaração agora aqui. Você vai declarar comigo profeticamente, de maneira profética, e declarando essa palavra do céu, e que essa palavra encontre abrigo no seu coração, encontre abrigo e terra fértil no seu coração, e seja uma semente poderosa sobre a sua vida, para que você veja o milagre do Senhor, veja a sua mente sendo transformada, renovada pela palavra de Deus, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, renovando a nossa mente, quebrando padrões e ciclos que foram estabelecidos, né, por erros ou por repetições. Então, diga comigo profeticamente: Senhor, revele padrões que eu não percebi. Declare: revele padrões que eu não percebi. Revele reações que eu não normalizei ou que eu normalizei. Revele padrões que eu normalizei. Revele ciclos que não podem entrar em 2026. Não podem permanecer em 2026. Revela a mim, porque a verdade liberta. Em nome de Jesus, a verdade liberta. Ciclos que não vão entrar em 2026. Diga: eu não quero avançar, apenas avançar. Eu quero avançar curado. Eu não quero apenas avançar, eu quero avançar curado. Eu não quero apenas prosperar, eu quero prosperar livre. Livre, porque prosperar, você pode até prosperar, mas ser livre é outra coisa. Declare isso em nome de Jesus, em voz alta. Diga comigo, que a minha próxima fase, declare isso com toda força, que a minha próxima fase não seja uma repetição disfarçada. Não seja uma repetição disfarçada. Em nome de Jesus. Amém? Você crê? Em nome de Jesus. Se essa palavra profética é sua, você recebeu ela, então escreve aí: eu escolho interrupção. Escreve aí: eu escolho interrupção. Eu escolho interrupção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então entenda que o problema não é o que aconteceu, é o que se repetiu. Esse é o maior problema. Não é o que aconteceu, é o que está se repetindo por onde você passou. Né? Juízes, capítulo 2,
versículo 10. Juízes capítulo 2, versículo 10. Juízes 2, 10. O problema não é o que aconteceu, é o que se repetiu. Vamos aprofundar mais um pouquinho? Olha só. Quando o ciclo vira sistema interno, existe um nível mais profundo do ciclo. Ele vira um sistema interno no nosso coração. Não é quando algo acontece de novo, é quando isso passa a governar suas escolhas sem você perceber. Você escolhe fazer as coisas, nem escolhe, né? Você já está fazendo, você está fazendo as coisas, não está nem percebendo, está fazendo. Você está dando respostas de travessado sem perceber, né? Você está praticando alguns atos sem perceber. Quando isso passa a governar suas escolhas sem você perceber, esse nível é o mais profundo. O ciclo deixa de ser um evento e se torna um sistema interno de decisão. Esse sistema fica ali funcionando e qualquer gatilho, esse sistema já toma decisão. Chega qualquer situação, o sistema tomando decisão. Vira um sistema dentro. Você não escolhe mais. É inconsciente, né? Você perde a consciência para as escolhas. Você não escolhe mais conscientemente, você só reage, né? Está sobrevivendo. Você não discerne mais, não tem mais discernimento. Você somente se defende, está pronto para se defender. O tempo todo pronto para se defender, né? Qualquer coisa que acontece já está armado, já está com escudo, pronto para se defender. Porque você está num sistema de defesa ali, tomando decisões sem consciência. Então você não responde ao presente, você responde ao passado travestido de presente. Então é algo que aconteceu. Então a sua resposta hoje, ela está com base no passado, não está com base, porque ela está no automático, entendeu? As marcas estão te governando. E essa revelação é a que é a mais importante. O inimigo não precisa criar novos ataques. Quando ele consegue manter os mesmos gatilhos ativos, quando ele consegue manter, né, ele não precisa criar coisa nova, já está ali, já está alinhado, né? Está alinhado com ele. Ele não precisa atacar novamente, já está alinhado, está no padrão ali, tá já formatado. Por isso que muita gente ora por livramento, quando o que precisa, na verdade, é uma cura de consciência para ter essa revelação. Nossa, se a gente conseguir entender isso que Deus está nos dando aqui, é libertador, gente. É libertador, vai quebrar padrões, né? Escreve no chat aí, escreve aí. Eu não vou viver no modo reação. Escreve aí, escreve em nome de Jesus. Quando você escreve, está declarando também. Eu não vou viver no modo reação. Escreve aí. Isso é muito forte, porque você vê a desobediência, ela é já um ato praticado desde pequeno. E isso pode virar um padrão. Porque a nova geração não conhecia o Senhor em Juízes 2 que nós lemos, né? Juízes 2:10. Não diz assim, ó, não diz que a geração rejeitou a Deus. Ela diz que não conhecia. Olha que forte isso. Ela diz que não conhecia. Então, assim, conhecer na Bíblia não é informação. Conhecer na Bíblia é intimidade revelada. Pegou isso aí, não? Pegou? Eu vou falando aqui, mas para não estender muito, eu vou seguindo. Então, conhecer na Bíblia é intimidade revelada.
intimidade revelada. Olha só, eles sabiam histórias, mas não tinham encontro. Tá cheio de gente que conta bastante história. Conta histórias bonitas, né? Conta muita história bonita. Tem muita gente que sabe a metodologia, né? Que nem lá em Juízes, eles conheciam rituais, mas não tinham discernimento da presença, não discerniam a presença. E olha o ponto fortíssimo aqui, o ponto-chave. Quando a fé não é vivida de forma consciente, ela vira uma tradição emocional. Vira só uma tradição. Porque a fé não é vivida na consciência, né? Você pode repetir frases corretas, com estruturas internas totalmente quebradas. Totalmente quebradas. Nossa. Fala, repete versículo, sabe salmo, sabe orar, mas a estrutura por dentro está quebrada. A gente pode cantar louvor, com decisões internas totalmente desalinhadas. Totalmente desalinhadas. Então aqui, ó, a intimidade. A Bíblia está falando de intimidade revelada. A gente pode levantar as mãos, ainda está vivendo preso em padrões antigos. Totalmente preso em padrões antigos, né? Ah, hipocrisia? Não, isso não é hipocrisia. Não estou falando de hipocrisia, estou entrando no mérito se é pecado, se não é. Mas isso é uma desconexão interna da realidade com Deus. É uma desconexão interna. Nossa, isso é forte demais. Viu? Se isso confronta você aí, se isso nos confronta, escreve no chat aí, se isso te confronta. Eu não quero só linguagem, eu quero consciência. Escreve aí. Eu não quero só linguagem, eu quero consciência. Olha o perigo. Sabe onde que está o perigo? O perigo de se adaptar ao ciclo. Existe algo muito perigoso do ciclo, né? Ou no ciclo. Existe algo ainda mais perigoso que o próprio ciclo. É quando você se adapta a ele. Quando você está adaptado ao ciclo que você está vivendo. Você não sofre mais, olha que forte isso, não se incomoda mais, não questiona mais, você explica, né, tudo que aconteceu, você não chora mais, né, você racionaliza, e quando o ciclo deixa de incomodar, aí ele começa a governar a sua vida. E tem gente que argumenta da seguinte forma. Tem gente que chama de estabilidade. Mas na verdade é só uma prisão organizada. É forte isso. Não chora mais, né? Não racionaliza tudo. Aí, não, é estabilidade. Acontece que já está governando você, você deixou de se incomodar, por isso está governando você, e aí chama de estabilidade, né? Mas não tem nada a ver com estabilidade. Isso é uma prisão organizada. Uma prisão organizada. Tem gente que chama de maturidade.
mas é uma desistência emocional. Tipo assim, sabe, vai viver assim mesmo, fica desse jeito. Eu sou assim mesmo, não quero nem saber. Pra que ser melhor? Todo mundo já sabe como eu sou, né? Ou Deus falou comigo, eu tô indo porque Deus falou comigo, né? Porque assim, eu tô tão incomodado, né? Tô tão num padrão estabelecido, né? E tem gente que chama de é assim mesmo. É assim mesmo. Acabou. É assim mesmo. Mas sabe como que o céu chama isso? O céu chama de alerta máximo. Alerta urgente. Alerta urgente. Sinal vermelho, o céu está chamando. O céu está chamando de sinal vermelho. Por quê? Porque tudo aquilo que você aceita sem confronto se torna solo fértil para a repetição. Quero que você escreva no chat aí. Bora, vamos até o final que tá acabando, hein? Os assuntos aqui, meu Deus, tem assunto até meia-noite. Mas vai acabar já já. Escreve aí no chat. Eu não vou normalizar o que Deus quer curar. Escreve aí. Eu não vou normalizar o que Deus quer curar. Eu não vou normalizar o que Deus quer curar na minha vida. Isso. Escreve aí. Eu não vou normalizar o que Deus quer curar na minha vida. Então, ciclos familiares, heranças invisíveis, alguns ciclos não começaram com você, né? Alguns ciclos não se deram início em você, mas uma boa notícia, eles podem terminar em você, pode acabar em você, pode ser eliminado através de você. A Bíblia chama isso de visitação geracional. Isso aí. Visitação geracional. De que forma? Os padrões que foram impressos na sua alma, na sua mente, no seu coração, né? Visitação geracional. A psicologia, ela chama isso de padrões transgeracionais. Chama de padrões transgeracionais. O espírito chama de responsabilidade consciente. Responsabilidade consciente. Por quê? Você herdou formas de reagir, né? Você herdou silêncios, você herdou explosões emocionais, você herdou ausências afetivas, né? Ausências afetivas. Mas herdar não é o mesmo que perpetuar. Não é porque você herdou alguma coisa que isso tem que ser perpétuo na sua vida. Tem que ser para sempre. Pode e eu declaro que vai acabar em você. Em nome de Jesus. Vai ser anulado. E tem algo que eu sempre repito, sempre ensino, sempre estou passando, né, na igreja, é que aquilo que você vencer, os seus filhos não terão que vencer. Tudo que você vencer em você, os seus filhos não vão precisar vencer. Eles vão ter que vencer outras coisas. Então, o que não foi tratado na geração passada não é uma sentença para a próxima geração. É um convite para maturidade e mudança de ciclo. Porque aquilo que você vencer, os seus filhos não vão precisar vencer. Então Deus está levantando uma geração
que não vai apenas romper externamente, ele vai curar internamente. Então eu quero que você escreva aí mais uma vez. Cada vez que você escreve, você declara algo na sua vida. Eu tenho algo comigo que eu aprendi, meu pai sempre teve uma agendinha, anotava tudo, né? E eu tenho essa mania de anotar tudo, mas hoje eu tenho o bloco digital, né? Minha agenda digital, anoto tudo. Vai pegar aqui. Deus quer curar internamente. Por quê? Não sei de quem é essa frase. Mas é uma frase, aquilo que você não escreve não existe. Então escreva aí no chat, em nome de Jesus. Em mim o ciclo termina. Escreva aí, em mim o ciclo termina. Declare isso em nome de Jesus. Em mim o ciclo termina. Sabe por quê? Porque Deus não muda o cenário. Deus não muda o cenário. Muita gente pergunta, por que Deus não muda cenário? Por que Deus não muda esse cenário da minha vida? Isso é forte, eu vou te responder isso. Sabe por que Deus não muda cenário? Deus não muda cenário. E como eu já ouvi isso, por que Deus não muda esse cenário? Deus podia mudar de repente. Sabe por que Deus não muda o cenário? Porque Deus não desperdiça processos. Pegou? Deus não desperdiça processos. Né? Deus não desperdiça processos mudando ambientes para as pessoas que ainda funcionam do mesmo jeito por dentro. Meu Deus do céu. Isso é forte demais. Deus não desperdiça processos mudando ambientes para pessoas que ainda funcionam do mesmo jeito por dentro. Imagina se Deus muda o cenário sem mudar a consciência, o cenário vira palco para a mesma repetição. E Deus não quer isso. Deus quer a mudança da pessoa. Por isso que Israel levou anos para sair do deserto. E antes de sair no deserto, ele levou anos para sair, né, do Egito. E olha que forte. Israel saiu do Egito, levou anos, 400 anos, né? Israel ficou no Egito. Depois foi para o deserto, ficou 40 anos. O Egito, né? 40 anos no Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Então a libertação geográfica não é uma transformação interna. Aliás, a libertação geográfica não é a libertação interna, é isso mesmo. E Deus é tão comprometido com você que Ele não te promove para um nível onde os seus padrões te destruiriam. Ele não vai te promover para um nível que os seus padrões, a sua consciência, te destroem ou vão te destruir. Então isso não é um atraso, isso é misericórdia do Senhor, dando tempo para você mudar sua consciência, para mudar a sua mentalidade, para mudar aquilo que você ainda faz com que more dentro de você, né? É muito forte isso. Então olha só, a libertação geográfica não é a transformação interna, hein? Escreve no chat aí, Deus está me protegendo de mim mesmo. Escreve aí, Deus está me protegendo de mim mesmo. É uma proteção de Deus. Porque tem gente, eu falei no começo da live, tem gente que muda geograficamente, mas não está liberto no interno. Não adianta mudar. Não adianta mudar. Não
adianta mudar. Agora, sabe qual que é o momento em que o ciclo começa a quebrar? Sabe qual que é o momento? O ciclo não quebra quando você chora. Não quebra quando você faz birra, né? Não quebra quando você só entende. Não quebra quando você concorda. Ah, tá, eu concordo. Não, o ciclo não quebra. Não é assim que o ciclo quebra. Não é assim que o ciclo quebra. Sabe quando que o ciclo começa a quebrar? Eu falei sobre isso esses dias na igreja. Sabe quando que o ciclo começa a quebrar? De fato. O ciclo vai começar a quebrar de fato. Eu falei sobre sentar à mesa e tal. Quando você assume responsabilidade espiritual, aí o ciclo começa a quebrar. Quando você para de culpar tudo, quando você para de justificar, quando você para de transferir, quando você para de imputar aquilo que é seu para o outro, quando você assume responsabilidade espiritual, quando você diz, isso aconteceu comigo, mas não vai continuar em mim, não, em nome de Jesus. Não vai continuar em mim. Isso pode ter acontecido comigo, mas isso não vai continuar na minha vida. Não vai. A responsabilidade não é para gerar peso, a responsabilidade é para tirar o peso da repetição, né? A responsabilidade espiritual, ela gera autoridade na nossa vida. E quem assume governo interno, se você assumir o governo interno, né? Quando nós falamos assumir, eu estou falando do fruto do Espírito, né? Para os mais aí intelectuais, né? Não me baterem teologicamente. Eu estou falando de domínio próprio, fruto do Espírito. Quando você assume esse governo interno, você recebe governo externo. Domínio próprio, fruto do Espírito, paz, amor, fruto do Espírito. Amém? Então, para a gente finalizar aqui, em nome de Jesus, eu quero que você ore comigo. Ore comigo. Repete assim comigo. Repete assim, Senhor, eu te entrego padrões invisíveis que estavam, né, guardados, reações automáticas na minha vida, decisões que eu não percebia e estava fazendo sem perceber. Hoje, em nome de Jesus, o fruto do Espírito na minha vida, eu assumo o governo interno. Eu não sou refém do que vivi. Eu sou responsável pelo que eu continuo vivendo. Em nome de Jesus, diga, quebrem-se ciclos na minha vida. Quebrem-se ciclos. Cessem repetições. Em nome de Jesus. Cessem repetições. Quero profetizar. Diga, pode repetir, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que comece uma nova consciência, novos ciclos sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu profetizo ciclos encerrados e novos se iniciando. Para finalizar, se essa oração faz sentido para você, se você recebe essa oração, escreve aí, eu assumo o governo. Escreve aí, eu assumo o governo em nome de Jesus. Eu assumo o governo. Eu assumo o governo. Eu vou assumir esse governo. Isso. Escreve aí, eu assumo o governo. É isso que o Espírito Santo quer. Ele quer que você dê o governo para ele. E quando ele está dentro, ele gera o fruto na sua vida. Então agora deixa eu te preparar para amanhã, em nome de Jesus, para a gente encerrar de verdade agora. Amanhã vai doer um pouco mais. Não, vai melhorar. Fala, vai melhorar em nome de Jesus.
Porque amanhã nós vamos falar de um lugar onde muita gente se esconde. Amanhã é dia de falar de um lugar onde muita gente se esconde, né? Quando a fé deixa de ser confiança e vira fuga emocional, né? Usa a fé como uma fuga, usa a fé como desculpa, usa a fé, né, para argumentar aquilo que não quer fazer ou não quer assumir, né? Quando a espiritualidade vira anestesia, né? É espiritual, eu sou espiritual, não, tá tudo bem, não. Nós vamos entrar nesse lugar amanhã. Quando a oração vira adiamento, então eu estou orando só para adiar algo que Deus quer que eu faça ou que eu deveria fazer, não, deixa eu orar aqui. Então, olha só o lugar que nós vamos entrar e que nós vamos falar. Quando Deus é usado como desculpa para não enfrentar processos, né? Não, isso é a vontade de Deus, né? Então amanhã nós vamos, em nome de Jesus, separar essa fé genuína, essa fé, né, real, essa fé genuína de espiritualidade defensiva. Isso vai libertar muita gente em nome de Jesus. E esses 21 dias é para arrebentar, né? Para mudar de mentalidade total. Espero que você esteja pegando. Se você não pegou alguma coisa, volta lá, ouve de novo, sabe? Desculpa meus engados, minhas falhas aí. Então, só para encerrar aqui, o problema nunca foi o que aconteceu, tá? Nunca foi o que aconteceu. Foi o que se repetiu. Por quê? Porque ninguém assumiu a responsabilidade. Esse era o problema. E eu profetizo, em nome de Jesus, que isso muda hoje. Isso muda hoje na sua vida. Esses 21 dias não é sobre começar algo novo. É sobre parar algo antigo. E quando o ciclo para, o propósito flui. Nos vemos amanhã, no dia 4 da live de 21 dias. E lembre-se, o que é revelado perde a força. O que é revelado perde poder. Amém? Tamo junto? Não deixe de se inscrever no canal, de curtir aí e enviar para o maior número de pessoas. Tamo junto!